Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos sobre a evolução, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como se dá a formação de novas espécies. Então, porque a gente fica comentando, né, há uma grande biodiversidade, há uma variedade de espécies muito grande, mas como se dá, né, a formação dessa nova espécie? Então, a gente parte lá daquela ideia do Charles Darwin, onde ele fala que todos os seres vivos compartilham aí um ancestral comum. E essa ancestralidade comum é o que vai dar origem às novas espécies. Mas de que forma isso vai acontecer? Ou através do isolamento geográfico, ou através de um isolamento reprodutivo. Quando há o isolamento geográfico, consequentemente também vai haver o isolamento reprodutivo. Então, observando essa imagem aqui, olha, desculpa, a gente vai partir de uma espécie A, que vive ali, né, então você tem uma população de indivíduos dessa espécie A vivendo em um determinado ambiente e tal, e aí, de alguma maneira, né, por um desastre ambiental, uma catástrofe, qualquer coisa do tipo, haverá um isolamento geográfico. Então, a presença de uma barreira natural, que pode ser um rio, que pode ser um oceano, que pode ser um vale, eh, que pode gerar o afastamento físico, né, um afastamento geográfico, dessa única espécie. Essa única espécie se separando em 2 grupos, através da presença de uma barreira geográfica, eles vão sofrer porque as mutações elas vão acontecendo ao acaso. Então a gente sabe que o processo de mutação no DNA, ele está acontecendo aleatoriamente aí. O que vai determinar a formação dessa nova espécie será o processo de seleção natural, porque uma vez que a espécie A, com a presença de um isolamento geográfico, né, uma barreira, se divide em 2 grupos e as mutações estão acontecendo em ambos os grupos, a gente vai ter que levar em consideração que essas mutações estão gerando novas características, e aí a seleção natural que vai determinar se naquele ambiente em que esse grupo está, qual que é a característica que é mais vantajosa. Então a gente também vai partir da ideia daquela pressão seletiva. Então, se você pensar aqui, olha, na separação de um continente, por exemplo, tá? Para dar um exemplo bem amplo aí para a gente pensar, eh, este continente, né, o que ficou de um lado, pode estar sofrendo diferença de luminosidade, o que vai interferir aí nas populações vegetais. Pode estar com um clima diferente, né, então você pode ter temperatura mais alta, você pode ter temperatura mais baixa, o que vai selecionar, além dos animais, também o tipo de vegetação que vai ter ali. Selecionando o tipo de vegetação, a gente está falando sobre os produtores. Então, que tipo de alimento também estará disponível para aquelas espécies animais que ali habitam? Então, se a gente pensar em duas mudanças eh, de clima, né, drástica entre um lado e outro, a gente está selecionando características diferentes de cada lado. Então, mutações estão acontecendo ao acaso, dos dois lados, né, dessa barreira, mas é a seleção natural aí, que está determinando qual é a característica que está mais vantajosa para aquele momento. Então, o que vai acontecer, devido a essa pressão seletiva, é você ir formando 2 espécies, olha, 2 grupos, tá, a princípio, tá, formando aí 2 grupos que apresentam diferença de características. E aí, para a gente determinar agora sim, se houve a formação de uma nova espécie, a gente tem que lembrar do conceito de espécie. Então, qual que é o conceito de espécie? Um grupo de indivíduos aí que podem se reproduzir, né, podem cruzar entre si, gerando descendentes férteis. Então, essa é a ideia, esse é o conceito biológico aí que determina, a identificação de uma espécie. Indivíduos que reproduzem-se entre si e geram descendentes férteis. Aí agora retomando a ideia da especiação, essas mutações, elas vão sendo acumuladas ao longo do tempo. A seleção natural vai agindo, dizendo qual característica que é mais vantajosa. Até que em um determinado momento, vamos supor, tá, que esse isolamento geográfico ele desapareça. E essas espécies, né, esses 2 grupos, voltem a se reencontrar.
O que vai determinar se houve um processo de especiação, ou seja, se esse lado B e esse lado C aqui se transformaram em novas espécies, vai ser a presença do isolamento reprodutivo. Então, se você pega um indivíduo desse lado e coloca ele para cruzar com um indivíduo desse lado aqui e não gera um descendente fértil, ficou caracterizado a especiação. Ai, Pro, mas e se eu pegar um indivíduo desse lado e um indivíduo desse lado aqui e cruzar e ainda apesar das diferenças que foram acumuladas, né, se você observar aí as características de um lado e do outro, eles apresentam diferenças no fenótipo, né, no que a gente está enxergando aí dessas espécies, e se você colocar os dois para cruzarem e ainda assim nascer um descendente fértil, a especiação não aconteceu. Então você não pode classificar, por exemplo, como aqui no slide, como espécie B e espécie C. Mas aí você teria o conceito de raça. Então você formaria raças diferentes, mas que conseguem se reproduzir entre si, e não novas espécies. Então, de novo, para que haja a formação de uma nova espécie, você precisa ter ou um isolamento geográfico, consequentemente o isolamento reprodutivo, e aí a gente chama esse tipo de especiação alopátrica, quando acontece primeiro o isolamento geográfico, depois o isolamento reprodutivo, e aí você vai partir de um ancestral comum, olha, então quem é o ancestral comum aqui no caso? A espécie A. Espécie A sofre algum tipo de barreira natural, tá? Dividindo em dois grupos. Cada grupo está sofrendo mutações, porque as mutações estão acontecendo aí, independente deles estarem separados ou não, as mutações acontecem ao acaso, e cada grupo estará exposto à pressão seletiva aí do ambiente, onde a seleção natural vai determinar as características de cada grupo. Tudo bem? Uma vez que essas características vão sendo acumuladas, porque a gente não pode esquecer do tempo, né? Que a especiação demora para acontecer, porque quando a gente fala de seleção natural, quando a gente fala o processo evolutivo, a gente precisa considerar aí um espaço de tempo bastante grande até que essa espécie seja formada, tá? O que muitas vezes dá até apresenta um pouco, o aluno apresenta um pouco de dificuldade para entender o processo de evolução se ele começar a imaginar um espaço muito curto de tempo. Aí fica meio absurdo. Quando você alonga e começa a perceber que isso pode demorar centenas de anos, milhares de anos, dependendo da espécie, para que ocorra, fica mais claro o processo de especiação. Beleza? Então, olha lá, vai haver a formação aqui, então, seleção natural agindo dos dois lados, modificação nas características. Se você pegar um indivíduo de um lado, colocar para reproduzir com o indivíduo do outro lado, não gerou descendentes férteis, beleza. Então, aí sim há a formação de duas espécies cujo ancestral comum é o mesmo. Por isso que é ancestral comum, não é mesmo? Então, o, o tipo de especiação alopátrica é o que vai levar em consideração esse isolamento geográfico. Agora, há também um outro tipo de especiação que não necessariamente vai precisar haver um isolamento geográfico. A gente chama ela de especiação simpátrica, porque aí vai acontecer só aqui, olha, o isolamento reprodutivo. Então, esse isolamento reprodutivo ele pode acontecer se as espécies começam a apresentar, por exemplo, mutações no cromossomo durante as divisões celulares. Tá? Então, eles não precisam estar afastados fisicamente um do outro, mas se houver mutações, se você tem indivíduos que estão sofrendo aí mudanças ambientais extremas, selecionando, né, fazendo com que a seleção natural escolha, determine aí características muito extremas. Então, eles podem passar a não conseguir se reproduzir mais. Você pode ter um fator de uma catástrofe, então, que é o que a gente chama de deriva genética. Então, sei lá, deu uma inundação em uma área, determinada área, e as espécies que estavam ali naquela área desapareceram. Beleza? Quem sobra? Quem estava, as espécies, né, os indivíduos daquela espécie que não estavam naquela proximidade da enchente, por exemplo. Se você pensar lá no acidente de Brumadinho, tá? Que você teve aquela passagem de lama cheia de produtos químicos ali, detonando todos os indivíduos,
né, todos os animais, as plantas que estavam naquela região. Isso é uma deriva genética, aconteceu uma catástrofe, não é uma seleção natural. O que levou aqueles indivíduos à morte não foi uma seleção natural agindo ali, determinando as características, foi uma catástrofe. Quem sobra? Ah, quem estava fora daquela área. Mas nem sempre quem estava fora daquela área está melhor adaptado ao ambiente. Por isso que eu falei, não foi uma seleção natural, foi uma catástrofe. E aí, a partir desse momento, esses indivíduos que conseguiram se livrar, né, desse desastre aí, né, no caso de Mariana, Brumadinho, um desastre ambiental, eles continuarão sofrendo a ação dessa seleção natural e vai haver o isolamento reprodutivo. Não quer dizer que foi selecionada as melhores características, é quem sobrou. Então, quem sobrou, porque aí você tem uma redução da variabilidade genética, e quem sobrou está se reproduzindo e pode, a partir daí, dar origem a uma espécie diferente daquela que morreu naquela catástrofe. Beleza? Deixa eu passar o slide aqui, peraí. Opa! Então, para que esse mecanismo de especiação aconteça, fazendo aí, né, tornando esse isolamento reprodutivo, a gente vai levar em consideração que tem mecanismos que impedem essa reprodução, que é justamente daí que vem o isolamento reprodutivo. E eles podem ser impedindo a fecundação de alguma forma, que a gente chama de fatores pré-zigóticos, ou os fatores pós-zigóticos que vão impedir a formação do indivíduo. Tá? Então, quando a gente pensa em fatores pré-zigóticos, né, impedindo a fecundação, a gente vai trabalhar com incompatibilidade de órgãos reprodutivos. Então, essa incompatibilidade vem de diferenças anatômicas que esses grupos podem apresentar, de diferenças anatômicas em relação aos órgãos reprodutivos, né? Para ficar claro aí. Então, você pode ter diferença de tamanho, diferença nas formas desses órgãos, diferenças entre os machos e fêmeas a ponto de não permitir que a cópula aconteça. Você pode ter uma incompatibilidade química, então, uma vez que essa cópula pode acontecer, ou seja, que haja uma compatibilidade dos órgãos reprodutivos, pode não haver uma compatibilidade química, né, que são as substâncias que vão atrair esses gametas aí um em direção ao outro. Por exemplo, o espermatozoide, ele tem uma porção de enzimas, tá, na região do acrossomo, ali na cabeça do espermatozoide, que é o que permite a penetração no ovócito. Então, quando o espermatozoide tenta penetrar o ovócito, o que ele está fazendo ali é liberando enzimas que vão corroer, né, que vão facilitar a penetração desse ovócito. Isso pode não acontecer. Então, olha, acontece a cópula, mas há uma incompatibilidade química entre os gametas. Sendo assim, a fecundação não acontece. Se a fecundação não acontece, não tem como você formar aí uma nova espécie. Beleza? Incompatibilidade bioquímica, diferença de comportamento. Então, a gente sabe que muitas espécies elas apresentam um comportamento de dança, um comportamento de atração para outro grupo, né, então para a fêmea. Em aves isso é muito comum, né, quando a gente lembra do pavão, quando você vê aquela cauda toda colorida, aquele ali é o pavão macho, a fêmea não apresenta aquela característica. Então ele utiliza isso como uma maneira de atrair a fêmea, fazer com que a fêmea olhe e fale: "Nossa, que bonitão, é com ele mesmo que eu quero me reproduzir". Então você pode existir aí nesse caso algumas diferenças comportamentais dessas danças, desses cantos que as aves também fazem na tentativa de atrair a fêmea, isso deixa de existir, também não vai ter processo de fecundação, beleza? Não vai ter aí a formação de novos indivíduos. Fatores pós-zigóticos também, tá? Então, o fator pós-zigótico é aquele que impede a formação de um indivíduo. A cópula pode acontecer, tudo bem? Mas aí, ou esse embrião vai morrer logo após a fecundação, e se morrer logo após a fecundação, há uma incompatibilidade, quer dizer que esses dois indivíduos que se reproduziram são de espécies diferentes, né? Então, pode ter a morte do embrião após a fecundação. Se houver essa fecundação
Esse híbrido pode morrer logo após o nascimento, ou ele pode apresentar características enfraquecidas, levando ele à morte aí, não necessariamente logo após o nascimento, mas ainda como um indivíduo mais jovem, então vai ter um ciclo de vida mais reduzido. A esterilidade do híbrido, então esse híbrido é estéril, como é o caso que a gente sempre dá o exemplo, né, do jumento e da égua. Então, se você cruzar um jumento e uma égua, vai nascer um indivíduo forte, bonito e saudável, que pode ser ou o burro ou a mula. Porém, ele é estéril. Ele não vai conseguir se reproduzir. O que vai determinar aí que jumento e égua são de espécies diferentes, tá? Então, apesar de gerar um descendente forte e resistente, diferente lá da inviabilidade do híbrido, ele não vai conseguir se reproduzir. Não há formação de uma nova espécie, ou não há, determina aí que esses 2 indivíduos que cruzaram não fazem parte da mesma espécie, beleza? Eu quero colocar para vocês 2 videozinhos curtos para ilustrar esse processo de especiação que a gente comentou, tá? Então eu vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho. O Brasil é um dos países com maior biodiversidade do planeta. Algumas regiões abrigam, sozinhas, mais espécies de animais e plantas do que o continente europeu inteiro. Mas por quê? Para tentar explicar esse fato, pesquisadores estão juntando as peças da história evolutiva dos biomas brasileiros, principalmente da Amazônia, e chegando a novas descobertas. A história geológica da Amazônia influencia toda a movimentação das espécies ao longo do tempo na região, né? Como que as espécies percebem o ambiente e como que elas se movimentam sobre ele vai influenciar em como as populações ficam isoladas ou entram em contato. E esse isolamento ou contato é o que leva, finalmente, à diversificação e formação da diversidade. O isolamento geográfico de populações de animais e plantas atua como um gerador de novas espécies por causa do acúmulo de mudanças genéticas aleatórias, as mutações. Durante muitos anos, pesquisadores entendiam que os gigantescos rios amazônicos, alguns chegando a 20 quilômetros de margem a margem, eram os responsáveis pelo surgimento de novas espécies no bioma, por servirem como barreiras naturais para animais e plantas. No entanto, estudos recentes apontam que não é apenas a largura dos rios que favorece o isolamento de populações, mas também suas margens alagáveis, os igapós e as várzeas. Elas são formadas por sedimentos trazidos pelo próprio rio, areia e lama, basicamente. Então tem alguns trechos do vale do rio que são mais suscetíveis à acumulação de sedimentos, então eles vão construir várzeas. Tem outros trechos em que a velocidade da água do rio impede a acumulação das areias e lamas naquele local. Essa é uma condição em que as várzeas vão começar a encolher, a diminuir em área. Essa expansão e retração das várzeas, ela torna-se importante numa escala de milhares, dezenas de milhares de anos. Em períodos em que as extensões de várzea foram maiores do que são hoje, as populações de terra firme ficaram isoladas. Já em períodos em que o rio carregou mais sedimentos e erodiu as margens alagáveis, ele pode ter deixado de ser barreira para algumas populações de terra firme, mas isolou populações das espécies adaptadas à várzea. Ciclos climáticos que levam ao aumento ou diminuição da quantidade de sedimentos carregados pelos rios influenciam a disponibilidade desses hábitats alagados. E a disponibilidade desses hábitats alagados, por sua vez, influencia a distribuição das espécies associadas a eles. A configuração atual das várzeas e igapós na Amazônia parece ser uma configuração que se formou muito recentemente, nos últimos 11, 12 mil anos.
que a gente vê quando a gente estuda a diversidade genética dessas espécies de várzea e igapó é que elas ainda refletem uma paisagem passada, em que talvez as várzeas e os igapós, no passado recente, tenham sido menos conectados do que são hoje. Esses movimentos de expansão e retração de várzeas e igapós criam barreiras naturais que se sucedem e se intercalam, fazendo as populações se isolarem e se encontrarem incontáveis vezes. E é justamente essa história evolutiva que faz da Amazônia uma grande geradora de novas espécies de animais e plantas e ajuda a explicar o surgimento de tamanha biodiversidade na região. A gente ainda conhece muito pouco da diversidade amazônica. Então, as aves que a gente conhece um pouco melhor mostram que a diversidade amazônica é muito complexa. Então, as espécies de aves que hoje habitam a Amazônia têm diferentes relações com diferentes partes do neotrópico, né? Da América do Sul e Central, principalmente. E certamente houve ao longo da história várias trocas de espécies em diferentes momentos em que as conexões entre esses ambientes eram mais fortes ou menos fortes. E a influência é mútua e muito forte. Então, a Amazônia, por ser uma área muito grande, certamente influenciou grandemente a diversidade, por exemplo, na Floresta Atlântica, nos momentos em que as duas tiveram mais contato ao longo da história. Mas o oposto também é verdadeiro. E a Amazônia também hoje deve parte da sua grande diversidade às espécies que vieram de outros lugares e são importantes hoje para essa diversidade absurda, né, muito grande que existe hoje na Amazônia. Pessoal, vou colocar um outro vídeo também para ilustrar esse processo de especiação que eu comentei com vocês, tá? Só um minutinho. Você consegue identificar a diferença entre essas duas borboletas? E olhando para essas orquídeas, você diria que essas duas têm mais proximidade genética do que essas duas? Quando olhamos para dois organismos com características externas semelhantes, a tendência é pensar que eles pertencem à mesma espécie. Mas isso não é necessariamente verdade. Seres morfologicamente iguais podem ter um material genético bem diferente. São as chamadas espécies crípticas. Essas borboletas marrons que habitam as serras do sudeste e sul do Brasil são conhecidas como prepedalioides, um complexo que era composto por 4 espécies diferentes. Em 2018, no entanto, biólogos da Unicamp participaram de um estudo e perceberam que as borboletas poderiam ser desmembradas em 10 espécies. Uma espécie é definida como um conjunto de organismos que tem características físicas e genéticas semelhantes, capazes de gerar descendentes férteis. No entanto, organismos que têm relações de parentesco podem se distanciar geneticamente com o passar dos anos, ao ponto de não serem mais compatíveis na reprodução. Esse tipo de situação configura o que os biólogos chamam de complexo de espécies, um grupo de espécies distintas, mas que são aparentadas do ponto de vista genealógico e que podem ser muito semelhantes na aparência. Isso vem desafiando o conhecimento de especialistas. Como existem diferentes métodos para classificar um ser vivo, é comum que surjam incertezas na comunidade científica no momento de afirmar se determinados organismos pertencem ou não à mesma espécie. Pensando nisso, um grupo de botânicos analisou 129 artigos publicados entre 1900 e 2018 para avaliar essas diferenças metodológicas. Neles, os pesquisadores identificaram 5 tipos diferentes de abordagens para estudar complexos de espécies de plantas. No entanto, mais da metade dos artigos fazia uso de apenas uma dessas abordagens para classificar os organismos. Com base no levantamento, concluiu-se que as incertezas no momento da classificação poderiam ser reduzidas se pesquisadores adotassem métodos multidisciplinares integrando diferentes áreas de conhecimento.
A adoção de análises mais sofisticadas, usando diferentes metodologias, é uma estratégia importante para ajudar cientistas a conhecer melhor a realidade da diferenciação entre as espécies, mesmo que aqueles que não são especialistas continuem tendo dificuldade em dizer as diferenças entre essas duas borboletas. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem deixar aí no comentário desse vídeo ou podem trazer para que a gente discuta em aula. Um abraço, até a próxima aula.